Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Há uma passagem bíblica muito conhecida na qual algumas crianças são levadas ao encontro de Jesus e os seus discípulos as repeliram. Vendo isso, Jesus zangou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a ela. E Allan Kardec captura esse texto e acaba inserindo no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm coração puro. Lembrando que lá no sermão profético, Jesus nos afirma que aqueles que têm coração puro verão a Deus. Queridos amigos, nós aqui nos recordamos que muitas vezes Jesus se fez ouvir em parábolas ou em metáforas para explicar as coisas do reino dos céus. E nesse episódio em especial, ele faz uma analogia entre as crianças, a pureza do coração, ao passaporte ao reino dos céus. E aqui, na noite de hoje, em alguns minutos, nós vamos tentar fazer um pequeno estudo em relação a esse período, ou seja, ao período da infância, e como a doutrina dos espíritos compreende e vê a importância desse período no processo de reencarnação e na vida das crianças no mundo espiritual. Queridos amigos, esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos, nas questões 197 em diante, 382 em diante, e Allan Kardec esclarece que espíritos que estão criança, muitas vezes podem ser mais evoluídos que os seus pais, né? E quando nós olhamos as crianças que estão reencarnando nos dias de hoje, esses espíritos regenerados que estão chegando, nós vemos quanta diferença em relação a anos anteriores. As crianças de hoje parecem que já nascem andando, né? Parecem que já estão num processo evolutivo muito mais adiante daquelas da qual nós pertencemos quando aqui chegamos. E André Luiz, ele faz uma observação em uma de suas obras que esse processo, que é o processo de adaptação da reencarnação, ele se completa somente aos 7 anos de idade, né? E Emmanuel, nessa mesma linha de raciocínio, no livro O Consolador, ele nos explica em que, nesse período chamado primeira infância, o espírito se vê inibido em seus sentimentos e inclinações pelas limitações que o corpo físico as impõe. Ou seja, como os órgãos ainda não estão totalmente desenvolvidos, né, o espírito está num processo de adaptação do mundo carnal. É por isso que muitas vezes nós vemos relatos, e vimos isso inclusive nos processos de evangelização infantil, em que pais e mães que não são espíritas, né, levavam seus filhos, né, dizendo que era muito comum que eles estivessem lá conversando com outras crianças, né, que eles não conseguiam ver, amiguinhos espirituais que estavam lá. Ou casos que também conseguimos ver, inclusive em séries de televisão, né, em que
espíritos, ainda quando crianças, se recordam de situações e fatos que aconteceram numa encarnação anterior. André Luiz também explica que muitas vezes, como o espírito está chegando agora, ou seja, ele está mais para o mundo espiritual do que para o mundo carnal, e muitas vezes pelo fato dele ter ficado pouco tempo no plano espiritual, ele se recorda, nesse período que se completa aos 7 anos, de situações que ele, espírito, teria vivido em situações anteriores, em ocasiões anteriores, né? Ao final desse período de adaptação, o campo visual é fechado, totalmente fechado, exceto naqueles casos de mediunidade mais ostensiva, né? Mas o espírito começa a não se lembrar mais daquilo que aconteceu em encarnações ou na encarnação anterior. Ou seja, esse é um período de adaptação do espírito no mundo carnal. E é nesse período, meus amigos, em que o espírito, pelas suas limitações em relação aos seus instintos e sentimentos, ele está ainda afeito a receber informações que lhe ajudem no processo de evolução. Daí a importância da atuação dos pais e dos familiares, né? Porque a educação se dá no lar, o aprendizado na escola, mas a educação no lar, né? É nesse período, portanto, em que o espírito ainda está apto a receber informações que o ajudem, né, à modificação dos seus instintos, né? A partir dos 7 anos de idade, onde o campo visual já está totalmente fechado, onde ele já está num processo em que ele já está readquirindo os seus instintos e sentimentos, né, é muito mais difícil de exercer alguma interferência nesse processo de educação. Lembrando que ninguém muda ninguém, né? Só mudamos a nós mesmos, né? Talvez por isso Jesus tenha feito essa analogia ao período da infância, à pureza, né? Porque para chegarmos e entrarmos no reino dos céus, é preciso estarmos com o coração puro. E o que dizer, meus amigos, o que a doutrina nos explica em relação ao caso de espíritos que muitas vezes desencarnam na tenra idade ou na primeira infância, né? E nós aqui lembramos que as obras complementares, elas nos explicam, né, que o mundo espiritual é cópia, ou vice-versa, do mundo carnal. Que aqui nós vivemos uma cópia ainda imperfeita. E tudo que existe aqui, existe no mundo espiritual. Assim sendo, crianças que desencarnam como crianças aqui, muitas vezes continuam no mundo espiritual num processo evolutivo como crianças. Exceto nos casos em que o espírito já adquiriu uma evolução moral que permita ele a recobrar a sua situação anterior, o espírito que aqui desencarna como criança é acolhido no mundo espiritual em colônias transitórias, via de regra, para que possam reencarnar, não é? E as obras de Chico Xavier nos trazem muitos exemplos, né? Várias obras, explicando a vida no mundo espiritual dessas crianças. No livro Voltei, irmão Jacó, né, há uma passagem em que ele trata do Parque do Repouso, onde espíritos são acolhidos, continuam a sua fase de aprendizado, divididos inclusive por idades, né, em que espíritos que estão crianças, mas que são chamados ali de meninos educadores, acabam auxiliando aos outros naquele processo de educação. Na obra Entre a Terra e o Céu, do espírito de André Luiz,
também há uma passagem muito interessante que retrata exatamente esse caso do acolhimento dos espíritos no mundo espiritual, inclusive fazendo referência ao destino das crianças depois da morte, e Kardec faz justamente essa pergunta, né? Entre as questões 197 e 199, explicando que muitas vezes o espírito desencarna como criança porque acaba expiando uma encarnação anterior em que ele se vê obrigado a completar, porque muitas vezes, por um ato de suicídio, numa encarnação anterior, ele acabou interrompendo. Ou seja, é uma encarnação expiatória. Ele precisa completar uma encarnação que ele propriamente interrompeu, né? Expiação para o espírito e muitas vezes prova para os pais. Eu fico imaginando que talvez seja uma das provas mais difíceis, né, para os pais. Aliás, Chico Xavier dedicou muitos anos de sua vida a essas cartas consoladoras, acolhendo espíritos, né, acolhendo mães. Aliás, até tem um livro e um filme, né, As Mães de Chico Xavier, que retrata esses casos em que espíritos no mundo espiritual, ainda como crianças, vêm, através da psicografia de Chico Xavier, acolher seus pais. Crianças no Além é um livro que exemplifica essa situação. Enfim, outras obras também explicam essa situação, né, que crianças vêm esclarecer aos seus pais da forma como estão sendo acolhidas no mundo espiritual. Mas nessa obra que eu estou dizendo, Entre a Terra e o Céu, há um caso muito emblemático, que é o do espírito de Júlio, que desencarna a 8 anos de idade, perdão, vítima do afogamento. Ele morrer afogado aos 8 anos de idade, né? Ocorre que na encarnação anterior, ele havia desencarnado pelo suicídio através do afogamento. E antes do afogamento, ele havia tentado o suicídio tomando veneno, né? Ou seja, ele se vê obrigado a reencarnar, expiar a encarnação anterior e desencarna nas mesmas condições que ele havia promovido a sua encarnação anterior. E os seus pais desta encarnação atual foram, entre aspas, os responsáveis pela queda do espírito na reencarnação anterior. Ou seja, eles acabam, nesta encarnação, como prova, tendo que perder entre aspas, né, o filho que morre afogado. E no caso de Júlio, especificamente, ele vai para o mundo espiritual numa colônia chamada Lar da Bênção. E no Lar da Bênção, Chico Xavier, ao lado de Clarencio e de Hilário, encontram a irmã Blandina, velha conhecida de Chico Xavier, inclusive da última encarnação. E é uma das poucas vezes que eu vejo o André fazer uma afirmação em relação a um personagem. É Meimei, né? Irma de Castro, que conviveram no estado de Minas Gerais à mesma época de Chico Xavier. E fora também personagem de outras obras, né? De André Luiz, relatada, de Emmanuel, né? E aí o que acontece? Ela explica que o Lar da Bênção é uma colônia transitória que acolhe crianças, né? Crianças de 7 a 12 anos de idade, e ali se encontram mais ou menos 2.000 crianças, né? Mas quando eles chegam lá, eles não encontram o Júlio, né? Porque o Júlio, ele ainda não estava em condições de conviver com aquelas outras crianças, porque ele ainda sofre no mundo espiritual os efeitos da desencarnação anterior, em especial agora do veneno que ele havia tomado, né?
para tentar desencarnar. E ele está com um problema muito sério na garganta, né? E por conta disso, ele ainda não consegue ter uma vida normal no mundo espiritual. E Blandina explica que lá ele está sendo acolhido, mas que ele sente muita falta da mãe, que está desencarnada. E explica também que ao lado do lar da bênção existe a escola de mães, que acolhe mães desencarnadas que possam tratar dos seus filhos no mundo espiritual, né? E quando a mãe dele está em condições, porque num determinado momento ela não estava em condições de acolhê-lo, né? Ela passa então a acompanhar Júlio no mundo espiritual e percebe que Júlio precisa reencarnar. E Clarencio, o nosso instrutor, ele explica que todo débito contraído na carne deve ser expiado na carne. Ou seja, para aquele processo de reparação, ele devia novamente desencarnar, ou novamente encarnar. Ele reencarna e desencarna logo em seguida, né? Ou seja, ele precisava só passar por aquele processo de encarnação. E ele explica, numa encarnação anterior, ele desprezou a vida. Agora ele precisa lutar por ela. Nós vimos isso também, meus amigos, na obra Libertação, né? Em que muitos espíritos que estão no plano espiritual acabam perdendo o seu corpo perispírito, né? Seu corpo perispiritual, e são obrigados a reencarnar simplesmente para a recomposição do perispírito, né? E é por isso, explica André Luiz, que nascem e morrem. Ou seja, crianças que eventualmente nascem e que logo em seguida acabam desencarnando. Diante disso, meus amigos, nós podemos compreender nos ensinamentos espíritas que tudo tem uma consequência, né? Talvez a doutrina dos espíritos seja aquela que mais nos esclareça em relação a essas situações. Outras religiões, e nós respeitamos todas, né, compreendem que o espírito que muitas vezes não praticou nem o bem nem o mal, se encontravam lá numa região, um limbo, né, ou que eles não fazem nem o bem nem o mal e não podem ser julgados pelas suas atitudes, né, mas que a misericórdia de Deus acaba os amparando. Nós, enquanto espíritas, entendemos que, diante do nexo existente da lei de causa e efeito, tudo aquilo que fazemos, somos obrigados a reparar. E a doutrina espírita, ela é muito vasta, a obra é muito extensa, né, em relação a esses ensinamentos. O fato é que, diante disso, nós podemos compreender que essa fase, denominada infância, tanto no mundo carnal quanto no mundo espiritual, é muito importante para a evolução e a transição do espírito. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um ano, estamos agora na semana do Natal, falando das crianças e nos preparando para a chegada, talvez, da criança mais importante, do menino Jesus, aquele que chegou entre nós, numa família humilde, numa manjedoura, e que foi, é e sempre será o exemplo do coração puro. Que nós possamos, diante desses ensinamentos, mirarmos em Jesus, mirarmos no seu coração puro, nos seus ensinamentos, e que ele seja, para todos nós, nesse Natal, nesse final de ano, a grande luz, uma grande abertura para os nossos ensinamentos, para a nossa vida como um todo. Eu gostaria, nesse programa que nós dedicamos aqui à criança, né, ao final do nosso estudo, ler aqui a oração da criança, que
que foi psicografada pela nossa companheira Maria Aparecida de Oliveira, companheira do nosso grupo de estudo, que a recebeu no dia 15 de abril do ano de 2000. Obrigado, Dona Maria, por ter me mandado a oração da criança que eu queria agora relatar para encerrar a nossa conversa de hoje. Ao Papai do Céu e Jesus, quero nesse dia rogar proteção e bênçãos no meu caminhar. Nunca me deixe sozinho. Traz bem perto o anjinho a me guardar. Não só por mim peço, mas também aos meus amiguinhos, por todos no mundo e pelo nosso lar. Sejam pai, mãe ou irmãos. Sei que todos irão gostar de sentir a tua presença para sempre sorrir e cantar. Felizes em saber que temos alguém por nos velar. Obrigado pelas bênçãos, a vós sempre iremos saudar. Queridos amigos, obrigado a todos, um bom Natal e que o menino Jesus nasça definitivamente nos nossos corações. Que assim seja. Até uma próxima, querendo Deus.